Esse é mais um Beleza que Transforma com Melissa Paladino. E hoje eu tenho uma convidada super especial que também se chama Melissa e é a Melissa Vaz, com pós-graduação em clínica funcional e também estuda gastronomia funcional. É crossfiteira, ex-atleta de jiu-jitsu, não é isso? É, de luta. Fala mais um pouquinho sobre você, Mel, melhor. Você tem muitas facetas, pode falar. Olha, eu sou tudo isso aí, né? Eu sou nutricionista, eu vivo a nutrição, eu sou apaixonada por cozinhar de forma saudável, eu sou praticante de atividade física desde a minha adolescência. E eu vivo a nutrição, é o que eu estudo e é o meu propósito, é passar a nutrição para as pessoas de uma forma fácil, com amor e que de fato as pessoas vivam, né? Vivam a nutrição e não só em uma dieta. Você falando assim, eu como leiga, eu entendo assim, nutrição a gente pensa que é comer. Aham. O que é realmente a nutrição? Então, a nutrição é tudo, né? A nutrição é a forma que a gente dorme, que a gente acorda, que a gente se relaciona com as pessoas, é a forma que a gente trabalha, é a forma que a gente produz, né? É realmente tudo, é a forma que a gente é feito, né? E quando eu falo que a gente é feito por nutrição, o que eu tô falando? Nós somos formados por células. E as células são formadas de quê? Vitaminas e minerais. E onde é que a gente encontra isso? Nos alimentos, né? Pra gente funcionar direito, a gente tem que estar com uma boa quantidade de vitaminas e minerais, a gente tem que estar comendo direito, porque aí a gente funciona direito. Se a gente funciona direito, a gente dorme bem, a gente acorda bem, a gente vai pro trabalho, a gente produz de uma forma boa, sem sono, sem cansaço, sem preguiça, o nosso cérebro funciona direito, você é mais criativo, você tem mais paciência para lidar com as pessoas ao seu redor, você dorme direito, você acorda bem e assim você vive, né? A nutrição é tudo isso. Não é só engordar ou emagrecer, no caso. Entendi. Meu problema então estava na minha alimentação. Tudo isso que você falou e super encaixa. A Mel, no final, vai passar uma super receita, fica ligado aqui, de uma granola que você faz em casa. Você vai fugir da granola do supermercado, cheia de açúcar, cheia de conservante. E fica ligadinho que ela vai ensinar no final pra gente, né? Vai ter cozinha e tudo. Mel, me fala assim a diferença entre fazer uma dieta fit e se alimentar de forma funcional. Então, na funcional, a gente não olha só pro alimento. A gente vai sempre tentar fazer a melhor forma de preparo daquele alimento, sabe? Um questionamento que eu sempre tento colocar para as pessoas é: você está só se alimentando ou você está se nutrindo, né? Você está só matando sua fome, a sua fome fisiológica, ou você está dando realmente para o seu corpo os nutrientes que ele precisa? Porque a fome é isso, né? É o nosso corpo chamando aqui: oi, preciso disso aqui. Tá bom, mas não tem açúcar, mas tem o que para estar doce? Um monte de adoçantes com baixa qualidade que inflamam o intestino, sabe? A funcional, a gente vai olhar para o alimento e sempre procurar a melhor forma dele, sabe? Tentar deixar aquilo ali mais saudável. E esse é um outro questionamento que eu gosto de passar para as pessoas também. Como eu posso deixar isso aqui mais saudável? É a pergunta que você deve se fazer antes de você se alimentar, de você estar fazendo uma receita, sabe? Olhar para aquele alimento, o que eu posso colocar aqui que ele vai ficar melhor nutricionalmente, ele vai ter mais qualidade nutricional. É isso que a gente olha na funcional. Não é só fazer um ovo mexido, é fazer um ovo mexido e colocar uma cúrcuma, um açafrão da terra, que vai fazer bem para vários funcionamentos do nosso corpo. Para uma pessoa, um praticante de atividade física, por exemplo. A cúrcuma vai entrar ali na melhora da recuperação muscular. Então vai auxiliar para você ter menos dor, sabe? Então a nutrição funcional, ela olha para isso, para o chocolate que tem mais cacau. A gente sabe que o cacau tem polifenóis, a gente sabe que vai tá diretamente relacionado à sensação de prazer que a gente tem, a nossa serotonina, nosso hormônio da felicidade. Então, a funcional é isso, ela vai trabalhar com vários alimentos que as pessoas esquecem, né, mas que a gente tem acesso e que elas vão ter alguma função a mais. O funcional é ter alguma função a mais do que o que, por exemplo, o nosso ovo, né? O ovo tem ali a função proteica, mas aí a gente deixa ele funcional com a cúrcuma, por quê? Porque ele vai ter uma outra função,
uma função anti-inflamatória, antioxidante, entendeu? Entendi. Eu acho que um dos grandes erros deve ser sempre querer que aquele alimento que você está fazendo vai ser gostoso e não nutritivo. Mel, e é possível perder peso com uma alimentação funcional ou você pensa mais na questão de saúde e o peso é consequência se acontecer? Não, pelo contrário, é ainda melhor, porque você está dando vários compostos bioativos, esses que eu falei, né? Alguns que eu mencionei. Vários compostos bioativos que auxiliam, inclusive, para a perda de peso. Entendeu? Então, a nutrição funcional, ela é perfeita, digamos assim, porque ela é mais saudável que uma alimentação comum, sabe? Porque a gente coloca ali mais compostos bioativos, até mais nutrientes do que uma alimentação que olha só para os macronutrientes, né? Que é carboidrato, proteína e os lipídios, as gorduras. Porque as pessoas ficam muito presas nisso. Quanto tem de carboidrato? Quanto tem de proteína? Quanto tem de gordura? Assim, quando a gente tem uma alimentação saudável, quando a gente é saudável, a gente entende os sintomas que aparecem para o nosso corpo. Nosso corpo é muito inteligente. Ele nunca vai colocar um sintoma ali à toa. E quando você tem uma alimentação saudável, quando você é uma pessoa saudável, você consegue ter essa leitura. Mas por que você tem dor de cabeça todo dia? Por que você tem que tomar um suplemento para o seu cabelo crescer? Por que você tem que comprar esmalte fortalecedor de unha? Por que a sua unha está fraca? Sabe? A gente não tem que minimizar, a gente não tem que jogar um remédio em cima do sintoma que a gente sente. A gente tem que entender por que a gente está sentindo aquilo ali. Então, quando você vive uma vida saudável, você consegue fazer essa leitura do seu corpo. Eu não tenho dor de cabeça sempre. Por que eu tô com dor de cabeça agora? É uma prova que tá chegando e aí eu tô começando a ter reflexo disso no meu corpo. Por que a minha unha tá quebrando? A minha unha nunca foi de quebrar. Será que eu tô com uma carência de alguma vitamina, de algum nutriente? Então, a gente consegue entender o que o nosso corpo tá falando pra gente, o que ele tá mostrando. Entendeu? Muito bom, gente. Então, a gente consegue tratar as doenças assim. Muito se fala hoje sobre jejum intermitente. O que você acha disso? Então, o jejum é muito estudado, ele tem realmente muitos benefícios para a saúde. Mas, primeiro como nutricionista, né? Quando chega algum cliente para mim e fala, quero fazer jejum intermitente. Por que você quer fazer jejum intermitente? Porque emagrece rápido. Emagrece rápido? Ok. Uma boa estratégia, realmente, ele vai te trazer um emagrecimento, mas não é o jejum. O que te traz emagrecimento é o déficit calórico, é você gastar mais do que o que você consome. Isso é emagrecimento. Mas aí a pessoa chega pra mim, quero fazer jejum. Tá bom, vamos entender um pouco sobre você primeiro, tá? Você é uma pessoa muito estressada? Eu sou muito estressada, brigo muito com as pessoas, tenho muito problema em casa. Entendi, então você é uma pessoa muito estressada, tá? Você come direito? Como é que você consome verduras, legumes diariamente? Não, consumo muito pouco, não gosto muito. Entendi, tá. E quais são seus alimentos preferidos? Eu gosto muito de doce, gosto muito de conversando, né? A gente vai retendo essas informações. Então, uma paciente que come muito doce, uma paciente que consome muito carboidrato refinado. Entendi, tá. Você pratica atividade física? Não, no momento não estou fazendo atividade física. Tá, ok. Você consome quanto de água por dia? Como é que é a sua ingestão hídrica? Uns 2 copos de água por dia, tá? Entendi, uns 2 copos de água, tá bom. 1 litro, né? Tá bom, 1 litro. Tá. E como é que é o seu sono? Eu durmo muito mal, tenho insônia. Entendi, então vamos lá. Então você é uma pessoa que passa por muito estresse, é uma pessoa que consome muito carboidrato refinado, não tem uma boa alimentação, é uma pessoa que bebe pouca água, é uma pessoa que não dorme direito, entendi, e não pratica atividade física, tá. O básico você não faz, e você quer fazer o mais difícil de todos. Então, não. O jejum não é para essa pessoa, sabe? O jejum, ele funciona para muita gente, funciona sim, é muito bom. Numa boa estratégia, entendendo quem é o paciente, beleza, então para você cabe, sabe? É só mais uma estratégia que tem na nutrição. Não é nada milagroso. Porque nada é milagroso, né? Esse é o grande defeito das pessoas.
Elas chegam, preciso perder 10 quilos em 3 meses. Tá bom, mas você engordou 10 quilos em 3 meses? Ou você está aí há 5 anos engordando? Então você está há 5, 10, 15 anos construindo hábitos ruins e você acha que em 6 meses isso vai passar? Não é assim, tem que ter paciência, tem que entender o processo, tem que entender que é um dia de cada vez, que não é um alimento que te engorda, não é um alimento que te emagrece. É todo um processo de criação de hábito, de você entender como é que seu corpo funciona, sabe? Então, o jejum é só mais uma estratégia, low carb é uma estratégia, são ferramentas que a gente tem na nutrição para a gente estar trabalhando, sabe? Então, é esquecer essa ideia do milagre, esquecer essa ideia do que é muito rápido. Não, não é muito rápido. E enquanto você estiver buscando essas saídas mais rápidas, mais fáceis, na verdade, você só está atrasando o seu processo ali de ficar mais saudável. Mais saudável, tem que botar isso na cabeça. Procurar ficar mais saudável. E como que eu posso começar? Tô nervosa, quero começar logo. Como é que eu posso começar a praticar hábitos? Que hábitos são esses para eu me tornar essa pessoa mais saudável, em vez de ficar focando em querer ser magra, em querer perder peso? Então, primeiro a gente tem que trabalhar o básico. O básico. Quando o básico estiver muito bom, aí a gente consegue chegar em lugares extraordinários. Mas qual é o básico? Beber água. Aquela historinha de beber pelo menos 2 litros de água por dia. É verdade. É verdade, sabe? É pelo menos 2 litros de água, sabe? É andar com uma garrafinha, é lembrar de beber água, tá? Beba água. Por quê? Porque o seu corpo ele precisa de água para funcionar. Em vários sistemas, em quase todos os sistemas do seu corpo, você precisa de água, tá? E aí a gente entra na questão de função intestinal, né? A gente até estava conversando sobre intestino e cérebro, os dois se comunicam 24 horas, o tempo todo, e aí quando eu falo de intestino, as pessoas automaticamente associam a fazer cocô, sabe? Fazer cocô é o mínimo que o nosso intestino faz pela gente. O nosso intestino é onde é a área de absorção, né, da maioria das vitaminas e dos minerais, aqueles que eu falei que funcionam, que fazem a gente funcionar, né? Então, cara, se o seu intestino está inflamado, se ele não está funcionando direito, olha, porque tem muita coisa já fora de ordem. A casa já está muito bagunçada, sabe? Então, assim, e aí a gente entra em questão de pessoas constipadas, por exemplo, né? A primeira pergunta que eu faço, você bebe água? Bebo 1 litro de água por dia. 1 litro de água por dia é muito pouco, muito pouco. Então, o que acontece? O seu corpo, se ele precisa de água para quase todos os sistemas, você dá 1 litro de água para ele... Ele tem que se virar com 1 litro, né? Ele tem que se virar com 1 litro e ele vai tirar água de algum lugar do seu corpo. Então, ele vai tirar água do seu intestino grosso, das suas fezes. E aí você vai ter fezes ressecadas. E aí a gente precisa de um volume de fezes mesmo, de cocô, para ir no banheiro. Então, se você tá tirando água, se você tá tirando água ali das suas fezes, você vai ter fezes ressecadas. E essas fezes vão ficar mais tempo no seu intestino. E o que acontece? As nossas fezes é compostas pelo que a gente come, pelos resíduos que o nosso corpo faz de detox, isso tudo vai para as fezes, né? Mas também tem uma grande carga de bactéria, porque a gente tem bactéria no corpo todo, bactérias boas e ruins. E quando a gente defeca, né, a gente bota uma grande carga de bactérias para fora. Quando a gente fica constipado e essas fezes ficam mais tempo no intestino, essas bactérias que estão lá nas nossas fezes, elas continuam se multiplicando. E isso é uma das causas de inflamação intestinal também. Então ficam essas bactérias crescendo lá e aí causam sintomas como distensão abdominal, gases, desconforto. Isso tudo vai implicando para a sua microbiota, né? A microbiota são as bactérias boas e as ruins que você tem no intestino. E aí você começa a entrar num desequilíbrio dessas bactérias boas e ruins. Você fica com mais bactérias ruins. E aí causa uma disbiose. Quando causa essa disbiose, aí a gente tem uma série de sintomas relacionadas a essa desordem intestinal. Aí a gente tem reflexo de unhas fracas, queda de cabelo, uma pele oleosa ou ressecada com acne. E entram sintomas
diretamente relacionados ao humor. Por isso que é enfesado. Enfesado, exatamente, enfesado, exatamente. Você pegar uma pessoa de mau humor na rua, sabe que ela não fez cocô. Não fez cocô. Exatamente. Vou perguntar se ela já fez cocô hoje. É isso, sabe? E aí eu tô te falando de uma série de sintomas que a gente vê no nosso dia a dia. Então isso é o básico, sabe? Beber água. Fazer atividade física. Isso é um ponto que eu sempre fico em cima. Por quê? Porque as pessoas acham que a atividade física é pra quem quer emagrecer ou pra quem quer engordar. Pra engordar não, né? Ganhar massa. Atividade física é pra vida. Atividade física é pra dar funcionalidade ao seu corpo. Vou te explicar. Você já viu um neném, quando ele nasce? Como é que a facilidade de pegar o pé e botar dentro da boca? Porque a funcionalidade dele tá completa. Você tem flexibilidade, tem mobilidade, ele consegue empurrar coisa pesada. Pro peso dele, consegue. Sim. E com o passar do tempo, o nosso corpo vai perdendo funcionalidade, se isso não for trabalhado, sabe? Então, o que são exercícios funcionais, no caso, né? Por exemplo, o CrossFit é um exercício funcional. Por quê? Dentro de uma das movimentações do CrossFit, a gente usa punho, cintura escapular, quadril, joelho e tornozelo para executar um movimento, sabe? São movimentos funcionais. E isso é o que a atividade física faz, ela dá funcionalidade ao seu corpo. Então, vai muito mais do que só emagrecer ou ganhar massa, sabe? É você estar trabalhando o seu corpo, é você estar trabalhando suas articulações. Para que você precisa trabalhar com sobrecarga? Porque você precisa construir músculo, você precisa de tônus muscular, você precisa. E o que acontece quando as pessoas vão ficando idosas e elas não fazem atividade física, né? Elas perdem tônus muscular, fica com aquele braço caído, fica com a postura, né? Vai perdendo postura e começa a sentir dor, sabe? Por quê? Porque não tem a musculatura para sustentar aquilo ali. Então a atividade física vai muito além do que só estática, sabe? Bota o seu corpo para funcionar. Você consegue pegar as sacolas do mercado sem precisar de ajuda, sabe? Você consegue brincar com uma criança sem no dia seguinte você tá sentindo dor. Por quê? Porque o seu corpo ele foi feito para saber trabalhar. Só que você tem que colocar ele para trabalhar, porque se você não coloca, não adianta, ele vai perder funcionalidade, sabe? Então a gente tem aí beber água, fazer atividade física, alimentação, né? Então é tudo isso que eu tô falando aqui. Alimentação é comer vegetais, comer frutas, legumes, cereais, leguminosas todos os dias. Não é fazer uma refeição boa, não é aquele 2 folhinhas de alface e 2 tomates no seu prato que vai sustentar. Você precisa de muito mais do que aquilo. A gente tá falando de 4 frutas por dia, sabe? 2 pela manhã, uma depois do almoço, uma de noite, sabe? A gente tá falando aí de um prato de vegetais, de muita variedade, é de brócolis, é cenoura, é tomate, é você chegar no seu lanche da tarde, você comer ali talvez uma mandioca, um ovo, sabe? De noite, pode comer carboidrato. É comida de verdade, não é ficar tirando da embalagem aquele monte de químico, sabe? É você ler o rótulo ali do alimento, se tiver rótulo, e você saber o que você está consumindo. Agora você pega um alimento que ele pode ficar dentro do armário 7 meses, 3 anos. Por quê? Ali tem dentro do armário, né? Naquele alimento tem mais coisa pro alimento se sustentar do que pra gente, sabe? Então é você ser crítico a respeito do que você consome, sabe? Aí entra aquela questão, eu tô me alimentando ou eu tô me nutrindo? Isso aqui tem mais coisa boa ou mais coisa que não tá me trazendo benefício? É isso que você precisa entender, isso que você, sabe, isso que precisa estar lá na cabeça das pessoas. Não é comer para emagrecer, é comer para te trazer saúde. Se você tem saúde, você consegue fazer as coisas na melhor qualidade. Sabe, eu gosto muito de trabalhar com figura, assim, para ficar mais fácil de entender. Então, assim, um dos exemplos que eu gosto de dar, né, de uma forma com figuras para ficar mais fácil, o que acontece quando você dá um combustível adulterado para um carro? Ele fica falhando, né? E o que acontece? Isso começa a quebrar o carro, não é? Essa é uma alimentação ruim, tá? Você vai começar a falhar o seu motor com o tempo. Se você só botar combustível adulterado, se você só der esse tipo de combustível para você
só alimentação ruim, fraca de nutriente, só fast food, só comida pronta que você pega e bota no micro-ondas, vai ter uma hora que você vai começar a quebrar o seu motor, tá? Agora, o que a gente faz quando a gente tem uma gasolina aí aditivada? Aquela gasolina que é melhor, que tem mais qualidade. Como é que o carro anda? Vai embora. Você não quebra motor por conta da gasolina. Seu carro funciona bem, seu motor funciona bem. Você tem mais tempo de vida aí nesse carro, né? Então, quando você come bem, você se alimenta bem de alimentos de verdade, preferencialmente orgânicos. Mas se você não tem acesso a orgânicos, ok, consome o que você tem acesso, tá? Se você tem esses bons hábitos alimentares, você vai funcionar direito, você não vai quebrar seus motores, entendeu? E para quem não teve esses hábitos desde sempre, é possível mudar assim, Mel? Eu tô falando até por mim, porque eu sempre comi, eu me via comendo muito biscoito recheado, chocolate, legume para mim era só batata, principalmente frita, então não é legume. Salada é exatamente essa que você falou, que era alface com 2 rodelinhas de tomate. Acho que tem um monte de gente aqui se identificando nessa sua conversa. Então, como que faz pra pessoa olhar a selga, que eu não sei nem como que ela é, e falar, nossa, que delícia essa selga, vou comer. Então, primeiro de tudo, a gente precisa começar. Identificar por que você está fazendo aquilo ali. Por quê? Porque você quer mudar, tá? Então, se você quer mudar, isso exige mudança. Então, vai ser diferente do que você vinha fazendo ao longo da sua vida. Então, você precisa entender que vai ser desconfortável. Porque mudar é desconfortável. Crescer é desconfortável, né? A gente sabe que tem dor de crescimento. Por quê? Porque você está crescendo, você está evoluindo, você está crescendo. Então, vai ser desconfortável. Vai ter dia que você não quer comer aquilo ali. Não vai. E aí, onde é que vai entrar? O que vai entrar aqui? O tempero que você precisa é a disciplina. É você entender que você quer chegar. Qual é o resultado que você quer chegar? Cara, eu quero chegar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Cara, eu quero estar mais saudável, eu não quero estar tomando esses remédios, sabe? Eu quero estar conseguindo brincar com a minha filha sem ficar cansada, sabe? Eu quero chegar lá nos meus 60, 70 anos sem estar precisando de um monte de remédio, sem estar precisando de um acompanhante. Eu quero chegar nos 60 anos com esse trapézio, com esse braço, entendeu? Sabe, Mel? É você ter um porquê que você tá fazendo aquilo ali. Só emagrecer muito fraco, sabe? Só emagrecer muito fraco. Porque você vai emagrecer e depois. Ah, já tô bem, já perdi meus 10 quilos, né? Em volta. Agora eu posso comer. É verdade. Sabe? E aí você tem o quê? Aquele eterno efeito sanfona. Então, o que eu falo não é sobre uma dieta. É sobre uma vida saudável. Os meus pacientes, eles não vêm pra mim só com o objetivo de, eu ensino isso sobre eles, sabe? Eu tô aqui pra te ensinar. Eu tô aqui pra te dar os hábitos de vida. Eu tô aqui pra te dar o caminho. Aí eu posso até te usar como exemplo, né? Qualquer pessoa pode, dentro da sua profissão, né? Qualquer pessoa pode pintar o próprio cabelo, né? Qualquer pessoa pode cortar o próprio cabelo. Mas não vai ter o melhor resultado. Então, confia em mim. Deixa eu caminhar junto com você. Eu vou te dar os caminhos certos, sabe? Pra gente estar criando esses hábitos de vida. Pra você estar entendendo por que você faz aquilo ali. A alimentação a alimentação saudável não é só para você chegar num objetivo, é para você entender onde você vai chegar. E quando você entende a importância desses 3 pilares, né, de fazer atividade física, uma boa hidratação, uma boa alimentação, quando isso aqui você consegue estabelecer bem isso, tudo funciona, sabe? Tudo funciona. E vai até um pouco mais, só que vamos mirar nesses 3 hoje. Tá, vou guardar cada uma de suas palavras, porque realmente eu acho que não só eu, acredito que muita gente viva isso e viva nessa rotina, nesse ciclo, nessa sanfona. Acho que até não é a sanfona do emagrecer e engordar, é de não assumir um compromisso consigo, sabe? Que eu acho que é o pior. É de deixar nossa máquina funcionar de qualquer jeito. Então, Mel, agora acho que a gente pode ir pra receita. Eu tô doida pra aprender essa receita de uma granola feita em casa, eu nunca comi. Eu já vi você fazendo no seu Instagram, inclusive o Instagram dela, gente. Você passa assim, você olha e fala, é muito fácil se alimentar bem, entendeu? A gente vai, deixa eu só pegar meu microfone aqui, a gente vai levantar, vamos ali pra cozinha agora pra fazer
programa de hoje tem direito cozinha, receita, Mel. Tô muito ansiosa. Vai, o que você tem pra gente aí? Então, a gente vai fazer uma granola hoje. A nossa granola é doce, tá? Porque granola também pode ser salgada. Pode fazer uma granola com essa mesma base, sem colocar... Eu tô usando mel ali, mas você pode colocar um pouquinho de azeite, se for fazer. Pode com os mesmos ingredientes. Essa receita é muito versátil. A gente tá usando aqui aveia em flocos grossos, castanha do Pará, amêndoa, castanha do caju, tá? E pra tá temperando essa granola, a gente tá usando de especiaria anis, canela e cacau, tá? Mas, se você quiser, se você não tiver em casa, castanha do Pará, pode usar uma semente de girassol, semente de gergelim, semente de linhaça, chia, pode colocar todos eles juntos, tá? Mas a base da nossa granola vai ser a aveia de flocos grossos, tá? É importante que seja esse para que ela tenha a crocância. Tá bom, Mel? Tá. E a gente tá usando essas especiarias mais diferentes aí, que são especiarias que a gente usa na funcional, tá? Que é cacau, rico em polifenóis, a canela, que tem um efeito termogênico, o anis também, maravilhoso, aromático. Cheiro bom. Tá? Então a gente vai fazer uma granola aí, uma receita bem aromática, com muitos sabores diferentes, tá? Super fácil, a gente só vai colocar todos os ingredientes aqui no tabuleiro. Aqui. Então é aquilo, se você não gosta desse tipo de castanha, não precisa usar, pode colocar outro tipo de castanha que você preferir. Se você quiser fazer uma granola mais neutra, pode colocar só essa aveia grossa, né? E aí... Nozes pode? Pode colocar nozes. Ela é realmente super, super versátil, tá? Tô colocando aqui, vou colocar só uma colherzinha de cacau. Vou pedir sua ajuda, segura aqui pra mim. E a gente vai peneirar esse cacau que aí... Vai ser uma granolinha de cacau mesmo. E a gente faz assim, que aí saem essas bolinhas do cacau. Nunca comi uma granola assim. Tá? E é uma granola super aromática. A canela, também gosto de colocar bastante canela, porque fica bem gostoso. E essa granola fica super gostosa para comer com frutas, com iogurte. Ela tem muito sabor. O anis, eu vou dar uma raladinha nele. O anis, pra quem não conhece, tá? Começa usando pouco, porque ele é realmente muito aromático, ele dá muito sabor. Então, em uma receita você coloca um pouquinho, vê se você gostou e depois, né? O carioca, ele não tem muito costume de... Rapidinho, acho que essa coisa aqui tá ruim. Melhor aqui ao contrário, não? Vou ralar aqui. Anis é um tempero quente, igual a canela, assim... Super, super gostoso, tá? Então aí a gente vai colocar... Aqui tem aproximadamente 3, 4 colheres de sopa de mel, tá? É mel mesmo, né? Não é aquele mel que é de mentira, não. Ah, mel. Tá. É mel igual a gente, de verdade. De verdade. E aí tem gente que gosta de colocar, ao invés do mel, né, um açúcar mascavo, com um pouquinho de óleo de coco. Também pode trabalhar com os ingredientes que você tem aí na sua casa, tá? Que bonito isso, hein? Olha, não é porque é mais saudável, porque... Não, essa canela realmente fica muito mais gostosa do que a granola, falei canela. Essa granola fica realmente muito mais gostosa do que a granola de mercado. Muito mais gostosa mesmo. E a gente vai levar ela pro forno. Aí vai depender, né, de forno de cada pessoa, mas a gente vai levar por aproximadamente 20, 25 minutos. Na metade do tempo a gente vai dar uma mexidinha pra ela ficar crocante por igual. E aí, se você gostar da granola mais crocante, você deixa por mais tempo. Se você gosta dela um pouquinho mais macia, pode tirar antes, tá? Então tá aqui nossa granola, a gente vai assar ela entre 180 e 200 graus, por aquele tempo que eu te falei. Tá? Sempre olhando pra ver se ela tá assando, pra ver se não tá queimando em nenhum dos cantos, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Granola prontinha, gente. O cheiro que tava aqui, vocês não estão entendendo, né, Mel? Fica maravilhoso, né? Caraca, gente, dá uma olhada nisso aqui. Não sei se tá dando pra ver. Olha a cor dessa granola. O cheiro vocês não vão conseguir sentir só fazendo em casa. E agora a gente vai experimentar. É muito gostosa, né?
Coloca Muito aí na gostosa. A gente vai sua. servir. Quer colocar com Eu iogurte? quero iogurte. Tá. Iogurte natural, desnatado. Eu não vou desperdiçar caloria. Pode servir a granola. E aí, gente, se vocês quiserem colocar coco fresco, uva passa, é agora, depois de pronta. Essas frutas secas não vão dentro do forno, tá? Então, coloca agora. Depois, assim que terminar de assar. Caraca, que lindo isso. E ela não fica muito crocante na hora que faz, porque tem que esfriar. Então, quando ela for esfriando, aí ela vai ficar bem crocante. E aí, espera esfriar, coloca em um pote com tampa, bem vedado, dentro da geladeira. Ela vai continuar super crocante, Olha tá? que coisa linda. Ai, caiu. Linda. Olha aqui nossa granola. Amei, amei. Vou provar. Espero que você tenha gostado. A gente está aqui curtindo nossa granola super natural. Se você se identificou com alguma coisa aqui que a Mel falou, escreve aqui nos comentários. Deixe seu joinha, se inscreve, compartilha com as pessoas que você sabe que vão gostar desse conteúdo, tá bom? Obrigada e até o próximo episódio.